Muito bom dia, nação. Logo cedo na manhã desta quarta-feira, estamos aqui trazendo as últimas notícias e informações do Flamengo, analisando aqui a chegada do Nicolás de la Cruz no Flamengo e também sobre os novos reforços. Tem atualização no mercado da bola, em Flamengo de olho em um novo jogador. Atualização também sobre Léo Ortiz, que aconteceu numa reviravolta aí nas últimas horas. Temos aí notícias também sobre Evander. Vamos aqui analisar tudo isso no nosso canal, mas antes faz o seguinte, chega aqui explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 3 mil likes para esse vídeo. Para isso eu preciso muito da força da torcida do Flamengo em peso no nosso canal, ajudando aqui, deixando o like. E se você não está inscrito no canal, convido você a fazer parte, lembrando que aqui no canal Meu Mengão React nós vivemos Flamengo. Todos os dias é notícias e informações do Flamengo para você, torcedor do nosso Mengão, tá bom? Vou deixar os créditos aqui, ó, ao canal da ESPN Brasil. Tem também aqui o João Guilherme, deixo os créditos ao canal do João Guilherme, falando aí sobre um possível novo reforço, um novo uruguaio de novo, hein? Será que o Flamengo decidindo montar a seleção uruguaia ali? E também o Vene Casagrande trazendo as últimas informações do Mengão. E vamos ver aqui como está sendo o treino do Flamengo lá no Ninho do Urubu, tá bom? Como falei, deixa os créditos ao canal do Vene, João Guilherme, ESPN, Flá TV, link na descrição como créditos. Vamos então para as últimas informações do Flamengo na manhã desta quarta-feira. Fala, nação rubro-negra, a pré-temporada do Flamengo segue a todo vapor. Hoje foi mais um dia em que o elenco passou por uma bateria de exames e realizou atividades físicas no gramado aqui no Ninho do Urubu em tempo integral. E a grande novidade foi a chegada de Nico de la Cruz, que desembarcou no Rio na parte da tarde, tudo acompanhado ao vivo pela Flá TV. Se liga só em como foi a terça-feira do Mengão. O meio-campista uruguaio de la Cruz, de 26 anos e ex-River Plate, conversou com a nossa repórter Luana Trindade ainda no aeroporto internacional Tom Jobim. Ele iria hoje ao Ninho, mas por conta do desgaste da viagem, a integração junto aos novos companheiros ficou para esta quarta-feira. Sucesso com o manto, craque! Bueno, primero que nada, muchas gracias, buenas tardes. Sí, muchísimas expectativas, muy contento de llegar acá, de llegar a Brasil. Tenía muchas ganas ya de estar acá, de encontrarme con toda la gente, con el cuerpo técnico, con los nuevos compañeros y bueno, muy feliz. E queria também que você falasse um pouquinho, Arrascaeta, Varela, te convenceram, já era um desejo antigo seu, eles falaram que outros clubes inclusive ofereceram propostas para você, até melhores, mas você escolheu o Flamengo. E você também deu uma declaração no seu último jogo agora pelo River, falando inclusive isso, que você está no melhor momento da sua carreira, mas que você queria novos ares, né? E por que o Flamengo? Sí, bueno, creo que sí, bien como decías vos, tenía por ahí algunas otras propuestas, pero bueno, decidimos llegar acá, desembarcar acá con la familia. Es un nuevo proyecto de vida para nosotros muy importante también, pasar a un equipo tan grande como Flamengo y bueno, creo que estamos muy contentos. Sí, hablé con Georgian, hablé con Guille, me comentaron todo sobre el club y bueno, creo que eso fue el puntapié final para tomar la decisión y venir acá. Já no Ninho, mais exames na parte interna do CT e testes físicos no campo. Por enquanto, nada de atividades com bola, com a exceção dos goleiros. Pedro passou recentemente por uma cirurgia nos olhos para a correção de miopia e astigmatismo. Por conta disso, o nosso 9 bolado seguirá treinando nos próximos dias com óculos de sol por proteção. Hoje é o segundo dia de representação dos atletas, né? Então a gente está dando continuidade ao processo de avaliação deles, né? Então as avaliações físicas, fisiológicas, né, e médicas foram realizadas e ali a gente consegue criar um mapeamento amplo de cada atleta, né, para tentar direcionar de forma mais específica as abordagens, tanto de prevenção, né, de lesões, como também voltados para a performance, né? Então todas as áreas se integram
dentro desses aspectos para criar as melhores avaliações, estratégias de avaliações, criando um perfil individual para cada atleta, tentando direcionar depois disso as abordagens para cada um deles, né? Então hoje foi mais uma etapa, a fisioterapia avaliou ali a parte de mobilidade, retração, core, resistência, e os testes de força-potência, né, individuais também, para ver os equilíbrios musculares e tudo, foram feitos também entre as áreas. Bom, e em relação ao recovery, né, a gente ganhou um forte aliado aí, né, que é a parceria com a Vanutri. Tenho certeza que vai trazer grandes benefícios voltados para a recuperação dos nossos atletas, onde a gente está disponibilizando, criando uma sala de um recovery room, né, mas não só isso, através dos equipamentos também que foram disponibilizados. Então hoje a gente tem a possibilidade de ter uma bota em cada quarto dos atletas, né, que vai facilitar também com que eles possam estar realizando, principalmente nessa etapa da pré-temporada, onde eles ficam muitas vezes aqui 2 períodos, né? Então ter disponível isso para eles entre as sessões de treinamento para ser realizados ajuda bastante também nesse processo de recuperação dentro da própria sessão de treinamento, mas também entre as sessões de treinamento, né, dia após dia. Então eu acho que assim vai facilitar bastante toda essa nossa abordagem de recuperação ao atleta, né? E é muito importante essa preocupação porque isso faz com que o atleta também possa, né, a cada dia se recuperar e melhorando também, agregando mais na sua performance, né, dia a dia. O Pedro Henrique Torre traz detalhes da chegada de La Cruz ao Mengão, já fala como jogador do Flamengo. Daqui a pouco nossos comentaristas vão falar o peso dessa chegada ao Mengão. Vamos lá. A porta do Salão Nobre do aeroporto abre e fecha. Do lado de fora, em meio às grades, seguranças, jornalistas e torcedores prontos para a festa aguardam. E nada. 1h30 depois do previsto, ele surge escoltado no corredor, sorridente. E enfim, De La Cruz chegou, desfilou com a camisa rubro-negra, deu tchauzinho para a torcida. É o primeiro e, por enquanto, o único reforço da janela de transferências. As esperanças de renovação, por hora, estão quase todas depositadas neste uruguaio de 26 anos. Contrato até 2028, 16 milhões de dólares de multa pagos à vista ao River Plate. Muito contento de chegar acá, de llegar a Brasil. Tenía muchas ganas ya de estar acá, de encontrarme con toda la gente, con el cuerpo técnico, con los nuevos compañeros y bueno, muy feliz. Sí, bueno, creo que sí, bien como decías vos, tenía por ahí algunas otras propuestas, pero bueno, decidimos llegar acá, desembarcar acá con la familia. Es un nuevo proyecto de vida para nosotros muy importante también, pasar a un equipo tan grande como Flamengo y bueno, creo que estamos muy contentos. Sí, hablé con Georgian, hablé con Guille, me comentaron todo sobre el club y bueno, creo que eso fue el puntapié final para tomar la decisión y venir acá. Nico, como é carinhosamente chamado por familiares e por torcedores do River, busca aconchego no novo ninho. Pensa em voos altos? A apresentação oficial vai ser na sexta-feira. O número ainda é mistério. A 7 de Everton Ribeiro e usada na seleção uruguaia ficou para Luiz Araújo. 16 milhões de dólares, camisa 7 ou qualquer outro. Números falam muito, mas pouco importa. O que vale mesmo para a torcida é que De La Cruz fale alto mesmo no campo. Vai sentir o aconchego no ninho e o sorriso do De La Cruz no aeroporto já diz muito, hein? A alegria com que ele chega ao Rio de Janeiro. O Zupac lembrava mais cedo, o Antero e amigo fã de esporte, nosso Gustavo Zupac, como o Tite sempre gostou de trabalhar com um cara que vem de trás, né? Foi assim com o Paulinho no Corinthians, na seleção, também com o Elias, que é nome de craque, no Corinthians em outro momento. Mas, Antero, ao lado do Arrascaeta, que ele até cita na entrevista, o De La Cruz forma ali a melhor dupla de meias do Brasil? Pode vir a formar, claro. A expectativa é muito positiva em função do que faz, ou do que tem feito o Arrascaeta nesta sua passagem pelo Flamengo e do que pode vir a apresentar o De La Cruz. Também jogador importante no River, foi campeão da Libertadores em 18, né? Aquela final com o Boca disputada na Espanha. Teve temporadas muito interessantes. Essa de 2023, digamos, foi a menos brilhante, mas não que tenha sido ruim.
É um jogador que tem características que agradam o Tite. Ele é bom na marcação, se necessário, mas é também um jogador de criação. Imagine, né, encaixando-se bem com o Arrascaeta, como pode transformar-se numa opção tanto defensiva, se for necessário, esse tipo de comportamento dele e do Flamengo, quanto também ofensiva. Né? Um jogador que cria, não é exatamente um goleador, mas deixa suas bolas na rede de vez em quando. Não foi tanto assim na temporada passada, mas já teve, em termos de chegar na área, momentos até muito mais intensos. É uma contratação importante, até agora aquela que causa mais impacto, que chamou mais atenção nesse mercado brasileiro, e eu espero que se transforme realmente numa realidade. Você falou logo na abertura do programa, um mercado agitado, eu acho interessante, jovens brasileiros que foram para a Europa, alguns não encontraram o espaço que imaginavam, estão sendo reconvocados para casa, né, e vários deles encontrarão lugar. O Luiz Henrique é um que a gente já citou. Bem-vindo, De La Cruz, e que forme com o Arrascaeta e com os outros que estão no Flamengo um meio-campo e ou ataque que venha a fazer muito barulho, que coloquem os adversários De La Cruz. E de novo a gente viu o sorriso, né, de De La Cruz. Isso, às vezes eu presto atenção nesse tipo de coisa, naquela reação não verbal, né? E é bem legal a imagem do De La Cruz chegando ao Rio de Janeiro. Ainda sobre Flamengo, o Marcos Braz e o Bruno Spindel falaram sobre o mercado flamenguista, mercado rubro-negro, e também sobre possíveis saídas. A novela, o Flamengo, quando o Flamengo conversou a primeira vez com o jogador, entendeu que por os valores que a gente fez a proposta, poderia sair. E a gente está esperando a decisão de quem tem que decidir. Existe a possibilidade de subir a proposta ou não? Sim, a gente está no meio de uma negociação, não vou falar aqui que a gente vai manter uma restrição em algum valor. Eu não vou falar isso porque a gente está no meio de uma negociação e até falta de delicadeza. Com prioridades até em função da saída do Rodrigo Caio e do Felipe Luiz, que os dois saíram nessas posições aí. Então a gente entende que tem que fazer contratação para essas posições também. Muito responsável com o recurso do Flamengo. O Flamengo não vai investir um recurso maior que seja devido numa determinada transferência por causa da situação financeira do Flamengo. O Flamengo é um dos clubes mais responsáveis do mundo. O Flamengo lá na UEFA seria um dos mais bem colocados nesse ranking de responsabilidade financeira. Não, o mercado está aberto, a gente não sabe quais são as propostas que vêm. Se vier proposta em que interesse para o Flamengo estar na negociação, com certeza o Flamengo fará. Agora, em relação ao Thiago Maia, não tem oficialmente, não tem absolutamente nada. O Santos parece que tem uma proposta. Do Flamengo não, o jogador tem 1 ano de contrato ainda com a gente, o jogador é do Flamengo, eu não posso falar para você se o presidente do Corinthians falou ou não com algum representante do atleta, isso aí não tem nada a ver. O Flamengo em nenhum momento entrou em negociação do Gabigol, o Gabigol interessa para o Flamengo, o Gabigol é um jogador importantíssimo, é um jogador que tem uma história linda aqui dentro, campeão de tudo, quase tudo, faltou um mundial para ele, para todos nós, né? Então é um jogador importantíssimo para o elenco, a gente conta com o jogador. E eu não quero responder se o Flamengo entrou ou não. O que eu posso te falar é que o Flamengo tem 1 ano de contrato com um jogador que interessa ter ele até o final. Então, o Braz contando com o Gabigol, dizendo que não houve uma negociação com a diretoria do Corinthians. Agora, sobre o Léo Ortiz, o Elton, é aquela coisa, né? Se você é rico, põe uma roupa meio
esculhambada e vai negociar. Eu sei porque, não porque eu sou rico, mas porque eu tenho roupas esculhambadas, né? Então, você vai negociar com alguém, põe uma roupa ali e tal. E pro Flamengo não dá para disfarçar, né? Não dá para colocar um manto rubro-negro meio rasgado que ninguém vai acreditar, Elton. E aí, é engraçado, até porque tem a pergunta, vamos subir a proposta? Ele fala sim, mas depois ele fala, mas eu prefiro não falar sobre isso até por respeito ao clube com quem a gente negocia. Se você tem roupa escolhambada, você não usa então, porque eu nunca vi. E o Bragantino também não tem, né? Porque é um time que hoje tem condição de manter jogadores por conta também das suas questões de investimento. Financeiramente é um clube muito saudável. Então o Bragantino, aí no caso específico do Léo Ortiz, já citamos o Juninho Capixaba também no Sport Center, o Bragantino não tem esse desespero para vender um jogador, né? Apesar de já ter feito alguns negócios, aí o Arthur recentemente, né, que acabou retornando para o Palmeiras, mas negócios mais seguros, né, para o Bragantino. Então, o Flamengo, além de não disfarçar, né, não poder disfarçar, ainda tem um player do outro lado, né, para negociar, que também não está desesperado para isso. Então, o mercado tem mudado muito, né, Edu? A gente tem falado de muitos clubes que têm buscado treinadores e jogadores em adversários tecnicamente inferiores e recebido não, né? E isso aconteceu, por exemplo, com o Palmeiras e o Cauli, aconteceu com o Vojvoda e o São Paulo. O Flamengo vai sentir dificuldades para se reforçar no mercado brasileiro com clubes, concorrendo com clubes que têm dinheiro. Então, realmente, as coisas acabam dificultando bastante. Mas o Marcos Braz trouxe algo interessante, né? O Flamengo sim vai buscar um lateral esquerdo, é necessário, sim vai buscar um zagueiro, apesar de já ter uma quantidade de zagueiros aí suficiente para começar a temporada, mas precisa qualificar melhor o elenco. A questão do De La Cruz ter chegado, a gente até comentava, né? Será que vai disputar a posição com o Everton Ribeiro? Isso não vai acontecer mais, o Everton Ribeiro já não está mais no Flamengo. O De La Cruz, inclusive, no seu último jogo no River Plate, onde ele parece que jogou para despedida mesmo, né? Arrebentou com o jogo. Saindo da direita para dentro, exatamente como o Everton Ribeiro jogou com o Tite nessa reta final dele no Flamengo. Então, um jogador que vai se encaixar muito bem nesse sistema. E outra coisa que chamou a atenção é que o Flamengo tem responsabilidade, né? Eu até concordo, o Flamengo não tem ido com muito desespero para o mercado para buscar jogadores. Tem buscado aí alvos e atirado nesses alvos. Acho que a única coisa que financeiramente o Flamengo não tem feito bem nesses últimos anos é com treinadores, né? Gastado muito com rescisões, com técnicos, mudanças de treinadores o tempo inteiro. Mas é um clube hoje, sim, muito mais responsável do que era há anos atrás. O Flamengo trouxe Nicolas de la Cruz, mas por enquanto só ele. Chegou hoje, por volta de 2 da tarde, ao Rio de Janeiro, já foi ao Ninho do Urubu, já fez as primeiras atividades, exames, e a partir de amanhã vai estar na pré-temporada com os companheiros, e na sexta-feira, De La Cruz, numa entrevista no Ninho do Urubu, será apresentado oficialmente como jogador do Flamengo, né? Chegou hoje, algumas pessoas estavam lá, na área de desembarque especial do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, e foi recebido com muito calor, né, com muita festa por quem estava ali, o Nico de la Cruz, que disse: estou muito feliz e contente de estar aqui. É uma grande contratação. Claro que toda contratação é um risco. Você não sabe se o cara vai se adaptar, se o cara vai se machucar, se o cara vai sentir saudade da família, do país onde morava. Ele morou na Argentina nos últimos 7 anos e tal. Mas tem tudo para dar certo, né? E ele mesmo já confidenciou que o Varela e o Arrascaeta, que são amigos dele, companheiros de seleção uruguaia, foram muito importantes nessa vinda dele para o Flamengo, é claro, né, porque ele vai se sentir em casa. E pode se sentir mais ainda, hein? Porque o Flamengo, hoje o Marcos Braz concedeu algumas entrevistas e ele deixou claro o seguinte: o Flamengo terá muita paciência no mercado da bola, porque os valores que estão sendo pedidos ao Flamengo são valores acima do normal, mas os alvos estão definidos. Zaga é o Léo Ortiz, surgiu até mesmo
o nome do Joaquim, zagueiro do Santos, mas o nome que o Flamengo quer chama-se Léo Ortiz. O Joaquim, o Flamengo pode até tentar, mas a partir do momento que não tiver mais chance com o Léo Ortiz. O Léo Ortiz é o nome do jogador que o Tite quer e que o Flamengo busca. O mesmo caso para o Matias Vinha na lateral esquerda. Tem a possibilidade do Alexandre? Tem. Mas caso o Matias Vinha não dê certo. O Flamengo procura jogadores mais jovens para essas posições. O Ortiz é um zagueiro jovem, o Vinha é um lateral esquerdo jovem. O Flamengo quer rejuvenescer o seu elenco. E os alvos do Flamengo estão definidos, são esses aí mesmo, né? Evander, meio-campo do Portland Timbers. Hoje surgiu a informação, não é possível isso, né? Sinceramente, 7 milhões de dólares, 34 milhões na cotação atual por parte dos direitos do jogador de 25 anos que iniciou a carreira no Vasco. E por que eu estou falando não é possível isso? Porque eu acho muito caro. Ele é um bom jogador? Ele é um bom jogador. Ele pode ajudar, compor o elenco, sem dúvida. Mas 7 milhões de dólares pelo Evander, eu tenho a impressão de que é um dinheiro muito alto, mas o Flamengo quer esse jogador. Marcos Braz quer esse jogador. Então é isso, galera. A torcida do Flamengo vai ter que esperar, porque o Flamengo quer mesmo Léo Ortiz, Vinha e Evander. E está buscando um jogador para o lado direito do campo. O Luiz Henrique, o Betis pediu muito alto. É um alvo que o Flamengo quer, mas o Betis só quer vender o jogador. E aí, informações, inclusive, da imprensa uruguaia, né, do jornalista Matheus Torres, que o Flamengo sondou e está atento à situação do Facundo Pellistri, que não irá continuar no Manchester United, não será aproveitado pelo Erik ten Hag. Qual é a probabilidade dele ficar no futebol europeu? Dele ser emprestado para o Paris, para o PSV, né? O PSV, o time da Holanda. O PSV. Essa é a possibilidade maior para o Facundo Pellistri. Mas o Flamengo também é uma possibilidade. Se não aparecer nada interessante para o Pellistri lá na Europa, o que é difícil, porque é um jogador jovem, jogador de seleção uruguaia, o Flamengo está no páreo e pode trazer o Pellistri. Mas é uma negociação difícil. A tendência é que ele fique por lá. Então, é isso. É Evander, é Léo Ortiz e é Matias Vinha. Esses são os alvos que o Flamengo tenta. Claro que o Flamengo tem alternativas para esses jogadores. Existem outros planos, mas o Flamengo irá focar nesses jogadores. Quer esses jogadores. E vai tentar o máximo possível. Entende que ainda há tempo. E há mesmo. Estamos no dia 9 de janeiro. O Flamengo estreia no Campeonato Carioca no dia 17. A pré-temporada do Flamengo, ela vai até o dia 4 de fevereiro, quando o Flamengo jogará com o Vasco no Maracanã. Ali podemos dizer que a pré-temporada estará encerrada, em parte, porque aí o Flamengo voltará dos Estados Unidos e jogará contra o Vasco o primeiro clássico do Campeonato Carioca no Maracanã. Então, até lá, jogos do Campeonato Carioca e tal, Libertadores da América em abril, na fase de grupos, então ainda tem muito tempo. Mas a torcida fica agoniada, porque a torcida vê os outros contratando e o Flamengo não contrata ninguém, né? Pelo contrário, está se desfazendo. O Thiago Maia pode ir para o Internacional e, segundo o GE, o goleiro Santos, esta noite, assinou com o Fortaleza. Ele estava em dúvida, estava analisando se valeria a pena ir para o Fortaleza, assinar um contrato de 3 anos
ou permanecer no Flamengo para disputar uma posição, e chegou à conclusão de que o melhor para ele no momento é ir para o Fortaleza. Ele chega lá, numa equipe que cresceu muito no futebol brasileiro, e vai ser titular absoluto, e vai jogar. E é uma grande contratação do Fortaleza, porque o Santos é um ótimo goleiro, um goleiro de nível de seleção brasileira, uma contratação espetacular do Fortaleza. Futebol nordestino, levando Everton Ribeiro para o Bahia, Santos para o Fortaleza, tem interesse aí no Davi Luiz, então muito legal esse momento do futebol do Nordeste. Então, para o Santos, nesse momento, foi melhor, né? E ele vai para um clube em ascensão no futebol brasileiro, um clube que irá jogar a Copa Sul-Americana, um clube que entra firme, como sempre, na Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e tem tudo mais um ano para fazer uma boa campanha, né, com a permanência do Vojvoda. Então o Santos está indo para lá, vai para o Fortaleza. Então, meu amigo rubro-negro e rubro-negra, paciência. Aprenda a esperar. Não seja afobado. Hoje é dia 9 de janeiro. Muita coisa vai acontecer. Flamengo tem os alvos definidos. Contratou De La Cruz, a maior contratação dessa janela de transferências. Uma contratação impactante. E virão outros jogadores. O Flamengo quer esses jogadores. O Marcos Braz admitiu isso. Mas as negociações são difíceis e exigirão habilidade, paciência para conseguir contornar toda essa situação. Maravilha! Mas vamos falar do De La Cruz, que ele desembarcou, estava previsto para 1h da tarde, teve um certo atraso, apareceu por volta de 2h30 ali no saguão, e em entrevista à Flá TV, ele disse o seguinte: muitas expectativas, muito contente de chegar ao Brasil, tinha muita gana de vir, encontrar as pessoas, o corpo técnico, os companheiros, estou muito feliz. Tinha outras propostas, mas decidimos chegar aqui com a família, um novo projeto de vida muito importante para nós também. Passar uma equipe tão grande como o Flamengo. Estamos muito contentes. E ele foi questionado sobre a relação dele com Arrascaeta e Varela, os outros uruguaios que são do elenco do Flamengo, e ele disse: falei com o Georgian, que no caso é o Arrascaeta, e com o Gui, que é o Varela, que ele se chama Guilherme Varela. Me falaram tudo do clube. Creio que isso foi o pontapé final para tomar a decisão de vir. Então, Arrascaeta e Varela ajudaram bastante o Flamengo nessa contratação do De La Cruz, que ainda não tem número definido, tá? Perguntei a Marcos Braz, mas nenhum número definido ainda para o meia uruguaio. Lembrando que ele pode ter mais um companheiro uruguaio no time do Flamengo, porque o Vina ainda está na mira do Flamengo. Já já a gente vai falar sobre isso. Mas antes, galera, vamos falar sobre Joaquim, zagueiro do Santos, que, segundo o GE.com, que acompanha o dia a dia do Santos, o Flamengo tem interesse na contratação do jogador. Em cima dessa informação do GE, eu fui apurar para trazer aquilo que eu, Vene Casagrande, apurei. Primeiro, o empresário do jogador, Luizinho Piracicaba, negou a informação, falou que não procede, que o Flamengo em nenhum momento entrou em contato, que não tem negociação, que o Flamengo não ligou para ele, nem para o jogador, nem para o Santos, para questionar a situação, apurar a situação do Joaquim. E aí liguei também para uma pessoa do Departamento de Futebol do Flamengo, que no caso é o Marcos Braz, que é o vice-presidente, é quem está à frente ali das negociações do Flamengo. E a resposta dele foi curta e grossa: Vene, o zagueiro que queremos é o Léo Ortiz, o nosso zagueiro é o Léo Ortiz. Aí eu fui questionei novamente: então o Joaquim fora? Ele foi e respondeu: o nosso zagueiro é o Léo Ortiz. Faz total sentido, gente, sabe por quê? Para tirar o Joaquim do Santos não seria de graça. O Joaquim está nos planos do Santos para disputar a Série B, porque o salário dele, teoricamente, ele não precisou reduzir. Lá está tendo essa situação de jogadores reduzindo salário, quem não quer reduzir salário está fora dos planos. Enfim, o Joaquim está nos planos do Santos, segundo o próprio empresário. O Marcos Braz disse que o zagueiro que o Flamengo está tentando contratar é o Léo Ortiz. Então, pelo visto, não procede. Eu só estou apenas trazendo aquela informação que eu apurei para trazer para vocês, porque toda vez que alguém publica algo, eu tenho que apurar. Quando se confirma, a gente dá aqui a informação também. E aí, eu aproveitei a conversa, porque é difícil falar com o Marcos Braz, e questionei sobre outros assuntos. Inclusive,
Perguntei sobre o Léo Ortiz, como é que está a situação, e ele falou, Vene, a nossa proposta continua na mesa. A gente tem interesse em ter o Léo Ortiz, a nossa proposta continua na mesa. Óbvio que a resposta, isso não foi ele que me falou, isso eu apurei. O Flamengo, quando entrou na negociação com o Léo Ortiz, a resposta que o Flamengo teve do empresário do jogador é que tinham combinado do Red Bull Bragantino com o empresário, com o jogador, que se chegasse uma proposta de um determinado valor, o Red Bull iria vender o jogador. Mas, quando foi o Flamengo que chegou ao valor da proposta, aí o Red Bull Bragantino foi e subiu a pedida para 10 milhões de euros. Algo que o Flamengo não vai pagar. O Flamengo mantém a proposta feita anteriormente, entre 4 e 5 milhões de euros, poderia até chegar a 6, essa é a informação que eu tenho, mas o Red Bull Bragantino não quer vender o Léo Ortiz para o Flamengo, ou melhor, até quer, pelo valor pedido de 10 milhões de euros. Esse valor o Flamengo não vai pagar, isso está resolvido. Eu acho que, no fim das contas, o empresário, que é o Pitombeira, vai chegar a um acordo com o Red Bull Bragantino para conseguir a liberação do jogador para o Flamengo. E aí eu questionei, então vocês continuam tentando? Sim, o Marcos Braz garantiu o nosso jogador, o nosso zagueiro que a gente quer nesse momento é o Léo Ortiz. E não tem isso de plano A e plano B, porque ele mesmo me explicou também. A partir do momento que você bota um jogador, classifica um jogador como plano A e não vem esse jogador e vem outro, parece que esse jogador só veio porque o outro não veio. Faz sentido, é meio que você, entre aspas, desvaloriza um atleta que possa ser contratado futuramente pelo Flamengo. Então, Léo Ortiz continua na mira do Flamengo, o Flamengo continua tentando a contratação desse jogador e o Joaquim, a priori, não está na mira do Flamengo. E aí aproveitei na conversa para perguntar sobre o Vina. E a situação é a mesma. A Roma está ganhando tempo. A resposta que o Flamengo tem, e na verdade é até um achismo do Flamengo, que como está no começo da janela de transferência, a Roma vai ganhando tempo, vai cozinhando a situação. Então o Flamengo espera também por esse jogador. Não é plano A, acabei de explicar para vocês, o Flamengo quer o Vina, entende que o Vina é o jogador, o Tite quer o Vina, já ligou para o Vina algumas vezes. Então o Flamengo vai ter paciência tanto com o Léo Ortiz quanto com o Vina, paciência maior do que tida anteriormente em outras janelas de transferência. Então o Flamengo vai buscar a contratação desses dois jogadores, continua buscando, continua esperando, entre aspas, essa situação, não tem pressa e quer o Léo Ortiz e quer o Vina. E aí questionei também sobre Evander. A resposta que eu tive é, Flamengo fez proposta para comprar entre 60% e 70% dos direitos econômicos do meia Evander junto ao Portland, da MLS dos Estados Unidos. E o Flamengo aguarda essa resposta. O Flamengo continua tentando a contratação de Evander, não desistiu dessa contratação. Repito, o Flamengo fez a proposta de comprar entre 60% e 70% dos direitos econômicos do atleta. Qual o valor? Obviamente eu perguntei, mas aí o Marcos Braz não quis abrir. A situação do Luiz Henrique junto ao Betis. O Marcos Braz me explicou que o entendimento é que o Betis está fazendo a mesma coisa que a Roma no caso do Vina. Tendo paciência, começo de janela de transferência, isso é verdade. Eu conversei com o dirigente do Betis e ele mesmo me disse, Vene, não temos pressa para resolver a situação. Estamos no começo da janela de transferência, nossa prioridade é por venda. Flamengo, Fluminense e Corinthians fizeram proposta por empréstimo. A melhor proposta foi a do Corinthians, dentre esses três clubes brasileiros, porque é por obrigação de compra se ele disputar pelo menos 70% das partidas. Então, por isso que a proposta de compra, a proposta do Corinthians foi melhor em relação à do Flamengo e do Fluminense. Então, galera, o Flamengo continua aí no mercado, não está nessa de, tá tudo bem. Não está tudo bem. O Flamengo continua tentando aqueles jogadores que o Flamengo entende que podem reforçar e muito o elenco do Flamengo. Então, Léo Ortiz, o Flamengo continua tentando, Vina, o Flamengo continua tentando, Evander, o Flamengo continua tentando e Luiz Henrique, o Flamengo continua tentando. Tá aí uma atualização para vocês do Mercadão da Bola. Tá, então, são as últimas informações do Flamengo, tá aí os comentaristas trazendo as informações do Mengão. Eu gostaria que você escrevesse aí nos comentários a sua opinião referente aí a esses novos reforços que podem chegar no Flamengo. O Flamengo começou já a sua pré-temporada, né, no dia 8 e começa agora a sua preparação para o início do Campeonato Carioca. Vai ter a sua pré-temporada nos Estados Unidos, o Flamengo vai fazer algumas partidas por lá. Aí vamos ter uma ideia de como o Tite vai
começar a esboçar o elenco do Flamengo. Como eu falei para vocês, até o momento o único reforço que chegou foi o Nicolás de la Cruz. Então, se tiver alguma mudança, será por ali no meio de campo do Flamengo por enquanto. Mas a expectativa é que Léo Ortiz chegue no Flamengo também. E aí vamos ter mudança na zaga do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, nação, aqui somos uma família, por isso deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações. Lembrando a você que aqui nós vivemos Flamengo, tá bom? Assim que a gente tiver mais informações e notícias do Flamengo, nós vamos trazendo pra vocês, pra gente analisar junto aqui no nosso canal, pra gente reagir junto, tá bom? Grande abraço, obrigado por você estar aqui. A gente se vê no próximo vídeo.